pontual. Mas existe algum outro ponto de conflito por trás de tudo isso? Ou é só uma briga entre democracia e não democracia? Por que eles querem ter poder desse local, por exemplo? É só uma expansão ideológica? É isso? E aí isso se remete à visão do que a gente chama de Radical Militant Islam, em inglês. Islã militante radical. Esse tipo de doutrina, conduta, é uma doutrina, uma conduta criada no que a gente poderia dizer no pós-pan-arabismo, que a gente chama de pan-islamismo, que é uma junção de uma visão de visões religiosas radicalizadas que surgiram com a Irmandade Muçulmana no Egito e foram expandindo para o arabismo e outras vertentes, a própria Revolução Islâmica no Irã, o salafismo, o jihadista e por aí vai, que são o surgimento de grupos de pessoas que querem que o Islã conquiste territórios, conquiste pessoas para poder ter participação política nacional nesses países, para que gere o controle por eles dessas regiões, eles apliquem a lei islâmica ao pé da letra nessas regiões aos muçulmanos, que não necessariamente querem seguir a religião ao pé da letra, talvez não querem ficar só no tradicional. Não estou falando que eles querem ser laicos e não serem religiosos. É uma sociedade muito mais conservadora, mas eles não querem... Tem gente que não quer rezar 5 vezes por dia, quer rezar uma. Tem gente que não quer casar com 5 mulheres, quer casar com uma só. Enfim, várias implementações religiosas ao pé da letra que esses grupos gostariam de fazer. E acho que, em suma, a gente poderia resumir nisso. Essa ideologia do Islã militante radical, que faz parte da base da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah no Líbano, da Jihad Islâmica Palestina em Gaza, do Talibã, do Boko Haram, do Al-Shabaab, todos esses grupos que a gente ouve falar, do Estado Islâmico, eles acreditam que o mundo está dividido em 2 blocos. O Dar el-Harb, em árabe, seria a Casa da Guerra, e Dar el-Islam, que seria a Casa da Paz. O Dar el-Islam são terras islâmicas. É aonde o Islã um dia chegou a dominar através de um califado apenas. Um califa, um califado, um líder espiritual que vai reinar sobre todos. Que seria a continuação de Maomé, se a gente voltar a 1400, 1500 anos atrás. Aí você tem a diferença de como esse califado seria formado. Os xiitas acreditavam que tinha que ser uma descendência familiar de Maomé, o genro dele no caso. Os sunitas acreditavam que tinha que ser uma eleição entre religiosos. Entre religiosos, uma pessoa eleita entre essas pessoas. Aí os que não acreditavam na linhagem familiar foram e mataram o genro de Maomé, e daí surgiu a diferença entre xiitas e sunitas. Essa ideia, a ideia era conquistar, a ideia da Al-Qaeda era essa, inicial. Eles vão atingir... E quem são esses países? Então, assim, para eles, para o Talibã, para a Al-Qaeda, para o Hamas, os países que são geridos por pessoas não religiosas, por presidentes, por reis não religiosos, ou eventualmente por reis que são amigos do Ocidente, são inimigos do Islã e precisam ser derrubados. Então, Israel não tem o direito de existir por esse motivo. Israel não é muçulmano. A Arábia Saudita, o rei tem que cair e tem que vir um líder religioso. Ou, eventualmente, a Síria, o presidente sírio, Assad, o ditador sírio, para o Estado Islâmico. Por isso que o Estado Islâmico combatia o presidente sírio, porque a Síria não era um país religioso, era um país livre. O Egito, por isso que existem ataques de grupos terroristas jihadistas no Egito contra o exército egípcio, porque o Egito também é dominado por um governo mais ou menos funcional, amigo dos Estados Unidos, amigo da Europa, um país que funciona com as regras que nós conhecemos de fronteira, cidadania, direitos de voto, alguma coisa male funcional ocidental. Esses caras, eles têm interesse de que tudo isso fosse destruído e que uma coisa só surgisse como União Islâmica. Através de um controle da religião, porque a religião ela tem as respostas políticas. Então não há separação qualquer de igreja e Estado. É uma junção total dos dois.
a Constituição é a lei religiosa. E assim por diante. Então, quem sustenta esses países? Quem são os amigos desses países? Os Estados Unidos e a Europa. Então, Bin Laden fez o atentado em 11 de setembro. Ele falou, se a gente convencer os americanos de sair do Oriente Médio e tirar esse apoio que eles dão para esses países, a gente vai conseguir fazer depois enfraquecer esses governos e, consequentemente, conquistar esses países. Então, ele vai e faz um atentado contra o inimigo longínquo, que é os Estados Unidos, para combater o inimigo próximo, que é esses governos. Foi um aviso para os Estados Unidos, sai daqui. Exato. Que eu quero esse E território. aí, o Estado Islâmico fez o contrário. Ele falou, não, vamos primeiro conquistar territórios, vamos fazer um califado, Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ISIL, Islamic State in Iraq and Syria. E aí a gente vai... expandindo a partir daí. Expandido a partir daí e depois lutar contra o inimigo longínquo. Essa é a ideia. Então, Emirados Islâmicos do Afeganistão, ele denota uma islamização do país que é mais importante do que a etnia. Porque eles são Pashtun. E os Pashtus, eles são 40%, mas eles não estão falando Emirados Pashtus do Afeganistão. Eles não estão falando República do Afeganistão, eles estão falando Emirados Islâmicos do Afeganistão. Então o Islã para eles é o que junta todo mundo, em nome de uma coisa só. Exatamente. Todas essas tribos diferentes e tal. Exatamente. Então assim, eles têm interesse, eles são inimigos não só dos países ocidentais e da ideia de liberdade e democracia, eles são inimigos dos líderes árabes ou islâmicos que reinam nesses países e que mantêm essa dinâmica de país, capital, etc. e tal. É irônico a gente pensar que justamente